Olá, boa noite. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo começou hoje a julgar inquérito contra o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Eduardo da Fonte por obstrução à justiça. A ministra Carmen Lúcia pediu vista do processo. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos entender o caso com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. O presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, é acusado de, junto com o deputado federal também pelo PP, Eduardo da Fonte, por intermédio do ex-deputado federal Márcio Junqueira, de tentar comprar o silêncio de um ex-assessor e também de pedir para que ele refaça um depoimento feito à Polícia Federal em um inquérito que investiga se o senador teria recebido verbas ilegais da UTC Engenharia em troca de favorecimento à empreiteira em obras públicas. Na sessão de hoje da segunda turma, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o STF aceite a denúncia contra os parlamentares e o ex-deputado federal. Por outro lado, os advogados alegaram que não há provas suficientes para tornar os acusados réus. Veja. O senador Ciro Nogueira, o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-deputado Márcio Junqueira foram denunciados por tentarem atrapalhar investigações da Justiça. O caso envolve o ex-assessor José Expedito Rodrigues. O Ministério Público apontou que, a mando dos parlamentares, Márcio Junqueira ameaçou José Expedito de morte, exigindo que alterasse depoimentos prestados à Polícia Federal. O motorista teria recebido ainda R$100 mil por meio de quitação de boletos e entrega de dinheiro, além de uma promessa de mais de R$150 mil e cargo público. Esse é um comportamento reprovável, diretamente dirigido a dificultar ou a inviabilizar o encontro da verdade material pelas autoridades incumbidas disso. Essa conduta corresponde a criar embaraço à investigação criminal. A defesa do senador alegou que a denúncia não apontou nenhum fato concreto de que o parlamentar estaria impedindo a investigação de inquéritos. Afirmou ainda que o ex-assessor foi demitido do gabinete em 2010, sem que Ciro Nogueira tenha mantido contato com ele depois dessa data. Houve, nessa denúncia, um excesso na acusação. Em relação ao senador Ciro Nogueira, eu não quero enfrentar só a questão de direito, que é uma tese que eu acho que esse Supremo deve enfrentar, mas eu quero enfrentar também, em homenagem a ele, a questão fática. Não há, repito, um único diálogo, uma única menção. O advogado do deputado Eduardo da Fonte também defendeu a inocência do parlamentar. Há uma patente falta de justa causa na presente denúncia. Porque, e mais uma vez aqui, em primeiro lugar, esse expedito, esse ex-motorista, se foi assessor parlamentar de um dos corréus, se prestou serviços formais e funcionais a um dos corréus, em relação a Eduardo da Fonte, ele sequer foi assessor parlamentar. Ele nunca prestou serviços funcionais. Além de alegar que o ex-deputado federal Márcio Junqueira não cometeu os crimes pelo qual é acusado, a defesa pediu a liberdade dele. O ex-parlamentar está preso preventivamente desde abril deste ano no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Um homem desse, preso há 6 meses nessas condições, depois de severa advertência estatal, ele pensaria em coagir um delegado de Polícia Federal ou um delator que se encontra no Provita, no programa de proteção à testemunha, onde nem se sabe o seu paradeiro. E após a fala, então, da PGR e dos advogados de defesa, o ministro Edson Fachin, que é o relator desse inquérito, disse que, neste momento, há sim indícios de que o crime de obstrução à justiça ocorreu. Ele votou, então, para receber a denúncia. O ministro Edson Fachin também detalhou como eram os encontros entre o ex-assessor José Expedito e o ex-deputado federal Márcio Junqueira, a mando de Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte. Vamos ver um trecho do voto do ministro. Com base em sólidos elementos de informação apresentados, quer pela testemunha, quer obtidos pela própria autoridade policial, que corroboraram, ao menos quantum satis e nesta fase, a veracidade das declarações, como, por exemplo, cópias de bilhetes aéreos e a confirmação junto ao Hotel Meliá, em Campinas, de que o denunciado Márcio também ali houvera se hospedado no período indicado. Calha destacar que tais encontros foram registrados por meio de fotografias,
o que evidencia a veracidade da ocorrência dos diálogos captados pela autoridade policial, bem como a dinâmica da atuação dos denunciados em relação à testemunha José Expedito. E então foi suspenso o julgamento deste inquérito porque a ministra Carmen Lúcia pediu vista para analisar melhor este caso. Em seguida, os ministros decidiram analisar o pedido da defesa do ex-deputado Márcio Junqueira para libertá-lo. Como falamos na reportagem, ele está preso desde abril no complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília. Por unanimidade, os ministros converteram a prisão preventiva dele em medidas cautelares. Entre elas, o ex-parlamentar está proibido de deixar Brasília, não pode se encontrar nem com as testemunhas e nem com os acusados deste inquérito e ainda deve ser fiscalizado por tornozeleira eletrônica. E uma última notícia da segunda turma, os ministros julgaram um recurso apresentado pelo deputado federal Newton Balbino e negaram e determinaram, então, a imediata execução da pena dele. Ele foi condenado aqui pelo STF em fevereiro deste ano por corrupção passiva. A pena dele é de 6 anos e 10 dias de prisão no regime inicial aberto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla.